Eu ainda era criança, era bem pequena, tinha uns 8, 9 anos de idade, quando minha mãe saiu para trabalhar e ficou eu, meu pai e o meu tio. Meu pai, quando ele começa a assistir jogo de futebol, ele fica muito ligado na TV e não presta atenção em nada que tá acontecendo em volta. Minha mãe, ela sempre comprava balinha, pirulita, chupa-chu, essas coisinhas, e deixava dentro de uns potes na cozinha. Nesse dia que o meu tio tava lá em casa assistindo futebol com o meu pai e minha mãe tinha saído pra trabalhar, eu peguei um chup-chup e eu tava na área de casa chupando meu pirulito normal. Esse meu tio chegou até mim e falou assim pra mim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô chupando um pirulito. E ele foi e falou assim, deixa eu ver. E aí ele chegou perto de mim. Só que eu, como uma criança, não queria dividir, até porque tinha um monte no pote, né? Se ele quisesse um, era só ele ir lá e pegar um pra ele, não precisava do meu. E então eu falei pra ele que não. E meio que puxei assim o pirulito. Nessa hora que eu puxei o pirulito, ele puxou a minha mão e me deu um beijo na boca. Ele, tipo assim, ele abaixou na minha altura pra conversar comigo. E aí eu falei pra ele que não, ele me puxou e me deu um beijo. E tipo assim, ele me deu um beijo meio como se ele tivesse lambido a minha boca, o doce do pirulito. E aquilo pra mim foi muito nojento e muito estranho, porque minha mãe, meu pai, ninguém nunca tinha feito essa brincadeira comigo, né? E eu falei pra ele, Eco, que nojo. E ele falou assim, olha, isso é um carinho, não é pra você falar isso pra ninguém, eu tô brincando com você. E aí eu falei pra ele, por que você não pega um pra você? Ele falou, tá bom, eu vou pegar um pra mim. Ele pegou um pirulito, sentou lá do lado do meu pai e eu fiquei com aquilo na minha cabeça um tempão, pensando, por que ele fez isso? Mas isso tá certo ou tá errado? A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que assim, minha amiga, de conversar comigo, de me explicar as coisas. Não é aquela mãe de dar bronca, sabe? De brigar Ela sempre foi mais tranquila. Então, eu pedi pro meu pai emprestar o telefone dele pra ligar pra minha mãe. E aí ele falou, tá bom, mas sua mãe tá trabalhando, o que é que você quer com ela? Eu falei, não, eu só quero falar com ela. Na minha cabeça eu ia perguntar pra ela se estava certo ou errado o que o meu tio tinha feito. Só que na hora que ela atendeu o telefone, eu travei. E nessa de eu ter travado, eu não consegui perguntar pra ela se realmente era certo ou errado o que o meu tio tinha feito. Só perguntei se ela ia demorar pra chegar. Ela falou, não, minha filha, daqui a pouco eu tô aí, tá tudo bem? Tá, mãe. Quando a minha mãe chegou, eu não tive coragem de contar pra ela o que tinha acontecido. Eu não sabia nem como contar isso pra ela. Então eu falei, deixa pra lá, você quer saber de uma coisa? Deixa isso pra lá. E eu fiquei com isso encucado na minha cabeça. Esse meu tio, ele morava no interior. E de vez em quando ele ia pra nossa casa. Ele não era uma pessoa frequente, constante, que estava sempre dentro da minha casa. Era uma pessoa que de vez em quando ele ia pra nossa cidade e ficava hospedado na nossa casa. Passou um bom tempo, passou bastante tempo, eu não sei dizer pra vocês quanto tempo se passou, mas passou bastante tempo. E aí minha mãe tava conversando com meu pai, eu nunca vou esquecer, ela tava dobrando as roupas em cima da cama no quarto, conversando com meu pai. E aí o meu pai tava falando que os meus tios, né, meus tios porque ele e a esposa dele iriam vir pra nossa casa. E eu escutei isso da sala e eu gritei. Falei, não, eu não quero esse tio aqui. Mãe, eu não quero esse tio aqui. A minha mãe achou estranha a minha reação, falou, mas o que aconteceu? Por que você tá com essa raiva? Aconteceu alguma coisa? E eu comecei a chorar. E ela falou assim, minha filha, mas o que aconteceu? Gente, parece uma coisa boba, mas aquilo tinha ficado dentro de mim. E aí eu falei pra ela, mãe, uma vez eu fui contei, eu tava com um pirulito e ele me pediu um pedaço do pirulito, eu falei que não, e aí ele me puxou e ele me deu um beijo, mas ele meio que lambeu assim em volta da minha boca e eu achei isso muito nojento e muito estranho, eu queria muito te perguntar se isso é certo ou se é errado, mas eu acabei não te perguntando, mas eu não quero que esse tio volte aqui mais. E minha mãe ficou muito nervosa e não sabia o que fazer, né, na hora ela falou, nossa, mas não é possível. E o meu pai também ficou muito bravo. Falou, nossa, mas que isso? E tipo, sempre vem aquele questionamento, né? Ela é criança, ela assiste muito desenho. Será que o que ela viu realmente é certo? Será que alguém não contou essa história, ela ficou com isso na cabeça? Mas a minha mãe falou assim, vamos fazer o seguinte, deixa eles virem e vamos deixar esse tio sozinho, vamos fazer uma armadilha, vamos ver se é isso mesmo. Só que aí, a minha mãe ligou pra ele e falou pra ele que não tinha como a nova namorada dele ir, né, a mulher dele ir, que no caso é a minha tia, porque ele tava relacionando há pouco tempo com ela, por conta de colchão, de cama, essas coisas, entendeu? E aí ele falou, não, tudo bem, eu vou sozinho. E ele foi lá pra nossa casa. Aí, nesse dia, eu tava sentada na sala, e aí o meu pai e minha mãe decidiram falar pra ele assim que a gente ia sair, que eles iriam sair e que se ele podia ficar comigo.